Cacos, fatos, boatos e tatos. Fotos, focos, fósforos. Fogo, paixão, tesão, rap, trap, funk. Pits, pitacos, papos, vem contar cacos. Canto, teatro, dança, arte, vida, ação. Salve, salve! Mais uma vez ao vivo na TV Cinec, no programa Conta Caco, para você, com muita alegria, nesta quarta-feira. A gente sempre estará aqui trazendo muita coisa bacana, muita novidade, muita coisa muito legal para você que nos acompanha. Baixe o app para nos assistir ou www.tvcinec.com.br. Não posso deixar de começar a semana sem falar, claro, de uma frase que ficou marcada nos últimos dias, dita em Aparecida, quando da visita do presidente da República, não é? Nós precisamos de uma pátria amada e não de uma pátria armada. Portanto, fica aí uma reflexão para a semana sobre essa realidade que estamos vivendo. Um país que está diante de um caos da economia, um país que está vivendo toda a incerteza que essa pandemia nos trouxe, graças a um empenho de muitas pessoas, principalmente da área da saúde. Nós já temos aí boa parte da população vacinada, dados divulgados semanalmente pelo consórcio de imprensa, com muita responsabilidade, não como o nosso presidente acredita, que o jornalismo no Brasil fale inverdades. Isso é a coisa mais absurda que se possa dizer a respeito do jornalismo brasileiro. Em especial eu digo do jornalismo da Rede Globo. Quem não gosta, mude de canal, eu sempre digo isso. Existe o Zap hoje em dia para isso, né? Basta você pegar o seu controle remoto e mudar de canal. Agora, que a Globo faz um trabalho sério, faz sim, que o jornalismo tem divulgado diariamente dados concretos e reais. E a gente vê que diante de todo esse caos, tem aí, ao final já quase de uma CPI, um relatório para ser apresentado com aquilo que não eu, não você, mas a história irá mostrar, irá julgar dados e atrocidades que foram cometidas nesse período, quer seja pelo presidente, quer seja por qualquer outra autoridade. Isso tem sim que ser divulgado, isso tem sim que ser investigado, isso sim tem de ser denunciado, inclusive nos tribunais internacionais. Programa Conta Caco hoje com Política de Ouro, batendo um papo com meu amigo, meu parceiro, apresentador também deste programa, em especial desse quadro Política de Ouro. Vem para cá, Ricardo Borges, que hoje a gente tem coisa muito bacana para falar, coisa muito interessante. Antes disso, lógico, enquanto ele caminha para cá, a gente vai rodar a vinheta do Política de Ouro. Rodou. Tu é bas, descubro o que é saber amar. Tu é bas. E aí, meu jovem, tudo bem? Tudo bem. Como é que foi a semana? Graças Me acordando às 5 da manhã com mensagens, como acordei sempre. logo cedo, né? Muito cedo, pensando em políticas de ouro, né? Isso é muito necessário, importante. é necessário. Aliás, o que a gente vai falar hoje é muito importante, né, Ricardo? Sim. A gente vai falar um pouquinho da realidade do mercado editorial. Aliás, nós estamos com uma visita para lá de especial hoje aqui, Sim. né? Como sempre, visitas Hoje é um dia especiais. especial. E, aliás, ele é importante por duas razões, né? Uma no dia de hoje, que a gente comemora o Dia do Poeta, e outra porque nós vamos falar do mercado editorial. Ele que é escritor, ele que é poeta, ele que é jornalista, enfim. Mas eu queria que você falasse sobre esses dados que a gente tem, sobre a realidade do mercado editorial no Brasil. Infelizmente, é um mercado que tem sofrido muito, não é de agora, por causa de pandemia, isso já vem há muito tempo, principalmente com o surgimento do avanço tecnológico da internet, né, Ricardo? Isso é uma das preocupações que a gente tem, é que nós temos um país que precisa avançar em produtividade, é um país que tem aí uma reforma tributária, né? E aonde essa reforma tributária ela pode nos ajudar e aonde nós temos que nos proteger. Então, tem algumas leis, algumas coisas que a gente tem que estar muito atento, porque tem algumas áreas que precisam de incentivo e elas não podem ser taxadas. E uma delas é a área da educação, como a área da editorial, porque a gente é um dos países que menos lê, né? Então a gente precisa de um incentivo para isso. E você toca num tema muito sensível. A gente vem falando de educação não só de agora, falamos um pouquinho de educação no programa passado,
A educação, fundamentalmente, ela precisa, de forma imprescindível, do mercado editorial. Quer dizer, uma criança que não lê, uma criança que não tem acesso à leitura, que não tem acesso ao livro, é uma criança que vai crescer com uma deformidade intelectual muito grave. E isso é muito sério. E o que a gente pode fazer para melhorar isso, Ricardo? Qual é a política de ouro que a gente pode trabalhar para que se transforme a realidade desse país tão sofrido em relação a esse universo tão fantástico, o universo da literatura? E pensando nisso, a gente sabe que esse ano tem a reforma tributária que está acontecendo, que tem que acontecer para aumentar a nossa capacidade, a nossa produtividade, para desonerar, para trazer mais clareza, mas tem algumas áreas que podem sofrer, que não ela precisa de um incentivo, e uma delas é a questão editorial. E pensando numa proposta, que seria uma proposta realmente, uma política de ouro, seria que uma lei onde todo aluno da rede pública ele pudesse estar comprando o livro, além com 50% de desconto. Todo livro ele chegasse a 50% de desconto. E isso entraria como incentivo, dedução fiscal. Então, o governo estaria deduzindo para que a gente pudesse incentivar a leitura. A gente precisa incentivar a leitura. Na verdade, a psicopedagogia, todas as áreas de educação falam uma coisa muito importante. Quando você tem uma casa em que a criança tem o acesso ao livro, não à tela de um computador, não ao Black Mirror, né? Porque eles têm acesso a isso, mas eles não vão lá procurar nos sites que disponibilizam livros para serem lidos. Eles vão atrás de outras coisas, de jogos, etc. Então, quando você tem uma criança dentro de casa, que você tem livros que ela pode tocar, que ela pode folhear e aprender que, por meio daquelas páginas, ela pode fazer uma viagem fantástica, que, aliás, o escritor que está aqui hoje é do universo da narrativa infantil, do universo fantástico, e que, aliás, é um dos textos mais difíceis de se escrever. Então, assim, quando você tem isso, dando esse acesso à criança, você tem aquilo que um país precisa, de pessoas intelectualizadas, com profundeza e conhecimento de causa da literatura. Exatamente. Então, acho que a gente tem que incentivar, porque a gente tem um país que tem um maior número de analfabetismo funcional. As pessoas não conseguem compilar as informações. Então, a leitura é a ferramenta que nos ajuda a poder fazer essa química, de entender melhor o que está acontecendo no nosso universo. Mas como hoje é o dia do poeta, Opa. E eu sei que quem está ao meu lado também é escritor, é poeta, você não vai escapar de fazer a leitura de um dos seus poemas para a gente ouvir, que daqui a pouco vai ter mais poema aqui também. Aliás, hoje é um dia de gente cheia de arte, como sempre, a gente tem muita gente maravilhosa nesse programa. Queria que você declamasse um dos seus poemas para a gente, Ricardo, já que hoje é o dia do poeta. Sim. É muito importante para que as pessoas tenham acesso a essa realidade da poesia, que é, aliás, um país que tem poetas tão fantásticos como o nosso ilustre convidado, que ainda não falei o nome. Eu estou gerando um suspense, mas nós temos aí poetas tão gigantescos da nossa literatura, reconhecidos mundialmente, como Carlos Drummond e tantos outros, Mário Quintana, enfim. Mas vamos lá, porque Ricardo Borges também é poeta. Então, na realidade, eu digo que surgiu a questão da poesia, mas eu acho que fazer poesia é falar com a alma. Porque você fala aquilo que você está sentindo. Você não idealiza uma poesia, ela simplesmente vem. Então, eu vou falar uma poesia, e a minha eu vou falar ela em 2 minutos. Mas eu ia fazer uma outra, mas essa poesia, ela tem muito sentido para mim, tá? Então, deixa eu ser rápido aqui, porque nosso Isso tempo... é o óculos? Ou o que é que está acontecendo aí, Ricardo? O quê? É a deficiência da lente do óculos? Vamos lá. Vamos lá. A minha poesia, ela se chama Dia 14. Eu não ia fazer outra, mas meu coração falou, faz essa. E eu vou ser rápido aqui, porque nós temos mais poetas aqui. Diz assim a minha poesia. Foi anunciado, serei liberto, depois de 356
354 anos de trabalhos forçado. Sinto-me um pouco cansado e logo escuto um barulho e uma grande agitação fora do barracão. Uma espécie de ansiedade misturada com medo toma conta de mim. E uma pergunta me vem à mente: qual será o plano dessa vez? Será que vão me matar, como fizeram com meus irmãos? Não consigo acreditar na bondade de seres humanos que açoitaram, abusaram da minha mãe e das minhas irmãs. O que será de mim? A porta se abre e a luz entra de repente, invade aquele recinto. Um grande clarão vem em minha direção e me cega os olhos, mas levando as mãos à testa, consigo visualizar o cenário. Um homem alto, de grande barba, com chapéu branco, eu podia vê-lo na porta. Parou por uns minutos e não falou nada. Mas após esse tempo, ele disse uma palavra que eu havia ouvido nos cantos que a minha mãe entoava. Em firme e bom tom: livre, você está livre. Só até aqui. Do É livro isso. His Back, de Ricardo Borges, aliás, dia 14, o dia seguinte ao dia 13 da abolição dos escravos, assinado a Lei Áurea, né, pela Princesa tão Isabel. importante Princesa Isabel, né, que libertou, que eu acho que, na verdade, ninguém nunca libertou os escravos. Nós continuamos, não só o negro, mas o povo continua sendo escravizado por muitas realidades. Exatamente. Parabéns pelo poema, lindíssimo poema. E olha só, já que a gente está falando hoje de tanta coisa importante de poesia, falando da realidade do mercado editorial, eu vou chamar um bate-papo que a gente teve, né, num espaço muito gostoso, onde estava com a gente esse cara que daqui a pouquinho a gente vai bater papo com ele aqui ao vivo, né, que eu ainda não falei o nome, não vou falar porque é suspense, porque é um cara fantástico, eu tenho um prazer imenso em recebê-lo aqui, mas vamos ouvir um papo bem gostoso que eu tive num espaço delicioso lá no Via Castelli, aliás, num evento organizado por você e por esse nosso convidado especial aqui, e que vai falar um pouquinho também disso. Rodou, hashtag da rua, vamos lá? Vamos assistir aqui. Olá, gente, olha só, maior prazer estar ao vivo novamente no programa Conta Caco, e esse bate-papo que eu estou tendo aqui, claro, não é ao vivo, mas você está aí assistindo ao programa ao vivo. Hoje eu estou especialmente numa noite maravilhosa, numa casa belíssima aqui de São Paulo, que é a Via Castelli. E eu estou ao lado do Leonel Paim. Leonel e Leonan são muito parecidos. Leonel Paim, proprietário da Via Castelli, que, aliás, esse nome me traz uma recordação fantástica da Itália. Leonel, muito obrigado por você me receber aqui, por receber esse evento lindo, que a gente vai falar já já sobre esse evento. E eu queria que você contasse um pouquinho da tua história com essa casa, da tua história, porque eu sei que tua história não começa agora, tão recente, que você hoje é proprietário daqui, sim, mas você tem uma história de quase 30 anos atrás com essa mesma casa. Exato. Já te falaram isso, né? Então, mas eu tô aqui nesta casa agora há 3 anos. Porém, eu trabalhei aqui há 35 anos atrás, eu era caixa aqui, né? E era uma ótima casa já em 1984, 85, uma ótima casa do bairro, já tradicional na época, então. E posteriormente, os donos daqui, os meus patrões, venderam a casa. Eu mantive contato com a paz, eu sempre gostei da casa. Você manteve esse vínculo durante todos esses anos? Mantém durante 30 e poucos anos. E casualmente a gente vai adquirir a casa. A gente tem outras 2 casas em São Paulo, que eu adquirimos aqui e estamos retomando a casa, que essa casa teve altos e baixos. E mais baixo agora ainda com a pandemia. Com a pandemia. Ô querido, por favor, pode nos servir sem problema nenhum. A gente está aqui batendo um papo bastante descontraído com o Leonel Paim, que é proprietário hoje da Via Castelli. E hoje você está recebendo um evento, que é um sarau, né, organizado pelo Ricardo Borges, que também vai bater um papo com a gente. E qual o propósito da casa para esse tipo de evento? Ele está, a casa está aberta para eventos assim? Sim, a gente já fez algumas festas, tem a festa italiana que é tradicional aqui, que a gente fez algumas vezes, né? E o público estava carente de uma festa que já está marcada, inclusive. Mas a gente não pode ficar só na música italiana. Tem que também ter um som brasileiro, tem que ter uma MPB, né? Esse sarau está bem diversificado, eu acho que desde encontro ao nosso público. Nosso público é um pouco mais maduro,
acima dos 30, 40, até 70, 80. O bairro aqui, a bairro Santa Cecília e Genópolis, é o bairro mais idoso de São Paulo. Inclusive eu quero que você fale o endereço para as pessoas saberem onde é, porque sim. a casa é lindíssima, um lugar delicioso. Fica na rua Doutor Martinico Prado, 341, que é a esquina do Doutor Martinico Prado com a esquina com a Martim Francisco. É uma esquina, uma bela esquina. E essa casa teve a sua história no bairro, está fincada aqui há 44 anos. Ela foi fundada em 77. 77. E tem uma coisa, uma relação também, essa coisa da música e tudo mais, tem uma relação com o próprio bairro, que é Santa Cecília, né? Exato, a Santa Cecília é considerada a padroeira dos músicos, né? Então, e ela tem esse bairro tem esse apelo, esse apelo musical. E a gente sentiu essa carência das pessoas de ter um local para uma música ao vivo, né? De qualidade, né? E procuramos trazer, justamente nesse pós-pandemia, que eles estão saindo da pandemia, vivendo o final da pandemia, esperamos que, né? E acreditamos que, digamos assim, veio de encontro ao ensejo das pessoas. E estamos, inclusive, com um público reduzido. Sim. A gente já colocou, digamos assim, num evento aqui musical, 140, 180 pessoas. Hoje a gente diminuiu para 60 pessoas. Seguindo todas as restrições, né, todas as exigências de segurança em função dessa pandemia aí. E como sobreviver uma casa que precisou ficar fechada, como todas as outras. Há tantos empresários, colegas, que a gente sabe, né, seus colegas que perderam os seus negócios, que fecharam suas casas, principalmente nesse bairro tão tradicional. Como sobreviver a isso, né? Foi um grande desafio para a gente, né, e para todos que sobreviveram, né, conseguiram se manter, mas eu diria que pelo dono da casa, pelos clientes que tinha, e esses clientes mantiveram a casa com delivery. Os mesmos clientes que frequentavam a casa passaram a pedir por delivery, né? Agradecemos também aos funcionários que tiveram que ganhar menos, tiveram que colocar dinheiro do bolso para trabalhar. Foi uma parceria entre vocês. Foi uma parceria entre os fornecedores que deixamos de pagar, só nós tivemos apoio de conta de água, luz e gás, que se a gente não pagasse, cortava. Agora até funcionários que a gente atrasou pagamento, coisa assim, né, se mantiveram firmes com a gente também. Né? O senhorio tem que uma casa alugada, não pagamos o aluguel, esperamos passar a crise e tal. E é muito importante você falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que muitos empresários são arrogantes, prepotentes, e é tão bonito quando você escuta uma pessoa que está no mercado, que tem uma casa linda como essa, dar uma declaração tão bonita como essa, porque assim, primeiro uma declaração de honestidade e de fidelidade dos seus funcionários para com você, né, e da sua fidelidade com a verdade em dizer das dificuldades que vocês enfrentaram nesse período. Isso é muito bacana. E é uma coisa assim que tira o sono de qualquer empresário, você não ter como pagar o seu empregado. Às vezes eu tenho funcionários nossos que estão há 30 anos com a gente, né? E caras que veem os filhos dele crescer. Eu vi um cara solteiro, casou, teve filhos, foi para a faculdade, das outras casas, pessoas que eu conheço que tem funcionário de 40 anos aqui nessa casa, né? Tem um pisarão, tem mais de 35, estava aqui quando eu fui embora, e ainda continua aqui até hoje, uma nobreza também. E você chegar para um cara desse e dizer para ele, eu não tenho dinheiro para te pagar, eu não posso nem liberar teu fundo de garantia, não posso nem liberar teu seguro de emprego, você me põe na justiça e um dia, quando conseguir vender meus móveis, talvez eu lhe pague. E isso é a coisa mais triste que tem, e as pessoas não têm noção o que é um estabelecimento como esse vale. Eles vão imaginar, o cara vai falir e vai para casa. Não é assim, não. Mas você só está com a casa aberta, primeiro porque mostra ser uma pessoa de caráter, segundo porque você teve essa parceria e essa sua verdade é que te faz estar aqui. Então assim, parabéns, porque a casa é linda, Via Castelli, aqui em São Paulo, na Santa Cecília. Leonel vai repetir o endereço pra gente. E eu quero convidá-lo, Leonel, para ir ao meu programa, para um dia a gente bater um papo, quem sabe botar uma mesa bonita dessa pra gente degustar lá
no programa ao vivo para falar mais sobre a sua casa, que é um espaço belíssimo. Agradeço, eu tenho uma curiosidade de saber por que o nome do seu programa é Contando Caco. Parece até que está contando a história dos restaurantes de São Paulo. Pois é, você sabe que Conta Caco é um programa que ele vem do rádio, eu fazia esse programa no rádio. Eu tive um programa quase 20 anos atrás na rádio, que o programa se chamava Informações por Minuto, que tinha a mesma ideia do programa que eu fui para a rádio aqui em São Paulo, fiz também numa rádio web, e aí fui para a TV, né? E estou na TV hoje com esse programa. Conta Caco por quê? Porque é um programa que ele não tem comprometimento com absolutamente nada. É uma pauta que a gente, por exemplo, nós não combinamos nada do que a gente está conversando. Então, assim, é um programa para contar cacos. A palavra caco, ela vem de cacofonia, que é coisa feia, ou coisa suja. Só que, na verdade, os cacos que eu conto nesse programa são cacos da vida de cada um. E esse quadro que a gente está fazendo aqui, que é o Hashtag da Rua, é um quadro que vai contar os cacos da vida das pessoas. O que são os nossos tropeços. Por exemplo, você contou a tua história, a dificuldade que você viveu nesse período de pandemia, isso é um caco. É um caco que depois a gente ri. Por isso que o programa se chama Conta Caco. Bacana, bom saber. Leonel, mais uma vez, agradeço muito você permitir que eu tivesse vindo aqui com toda a minha equipe, para que a gente pudesse mostrar a sua casa, falar da sua casa, e vai ser um prazer imenso receber você lá no programa. Agradeço, estamos à disposição. Aliás, o endereço que é o Dr. Batidinho Prado 341, né? E estamos à disposição a qualquer momento. Maravilha. Telefone? É 3262-2999. DDD 11, gente, São Paulo. Hashtag da Rua para você no Conta Caco. Maravilha, a gente está de volta aqui. E agora, no quadro Entrevista, como você viu aí no nosso VT, a gente vai bater o papo com o nosso convidado para lá de especial. Ele que eu venho fazendo suspense desde o início do programa, né, Ricardo? Fazendo suspense para apresentar para as pessoas, para quem ainda não conhece, mas ele é muito conhecido, aliás, um dos grandes nomes da literatura brasileira, do universo que é tão difícil de escrever, falando um pouco da narrativa infantil. Raimundo Gadelha, que prazer em receber você aqui. Nós estávamos nessa noite aí que a gente acabou de assistir ao Hashtag da Rua, lá no Via Castelli, bati um papo contigo também para o Hashtag da Rua, que é um papo mais para frente, que a gente vai colocar, claro. E que prazer receber você aqui, um dos grandes escritores brasileiros, nos prestigiando, né, Ricardo? Mais uma vez. É uma honra, num dia muito especial, gente, né? Maravilha. Muito obrigado, sinto-me lisonjeado com as palavras carinhosas e também é um enorme prazer estar aqui com vocês, com o Hussein, estar conhecendo os estúdios da TV Cinec e comemorar o Dia do Poeta, o Dia do Poeta, que é hoje, né? Que, aliás, você é um poeta e que no quadro Vitamina Cultural, junto com uma outra convidada para lá de especial que está aqui, você vai fazer uma poesia, vai declamar uma poesia para a gente. Mas, Gadelha, não tem como não falar, né, puxando o gancho que a gente estava dentro do quadro Política de Ouro, da realidade do mercado editorial no Brasil. Você é escritor, tem, salvo engano, 23 publicações. Você é, né, na verdade, uma pessoa que detém um selo, que não é tão simples ter um selo no Brasil hoje. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa realidade que você vivencia na pele como escritor, primeiro, e depois como quem é um editor, né? Porque você também abre portas para outras pessoas publicarem livros. E isso, no Brasil, na minha concepção como escritor, como produtor, como roteirista, como dramaturgo, merece um prêmio Nobel de literatura, na verdade, né? Todo editor merece um prêmio, porque não é fácil trabalhar num país como o nosso. Por mim, por todos os outros editores, eu agradeço. Agora, nos bons tempos, aproveitando os bons tempos, nós chegamos com o selo Escrituras e com o selo infantil Escritinha, e também com Girafa e Girafinha, e até Arte Pau Brasil. Então, nós tínhamos ao todo 5 selos editoriais. Nós chegamos a publicar mais de 1.200 títulos, o que é realmente assim, uma marca que nos dá muito orgulho. Orgulho, né? 1.200 títulos,
mesmo que tenhamos vários títulos de um mesmo autor, isso nos coloca em contato com cerca de 500 autores. Aí nós tivemos a oportunidade maravilhosa de conhecer poetas, romancistas, contistas, fotógrafos, ensaístas, dramaturgos. Então, isso torna a vida muito intensa e muito rica. São experiências trocadas. E salvo raríssimas exceções, cada novo autor que a gente publica termina se tornando não apenas alguém assim da casa, não apenas um conhecido, mas, na maioria das vezes, um novo amigo que a gente conquista. Com certeza. Eu queria fazer um comentário muito importante. Anos atrás, eu não me lembro exatamente em que ano, mas chegou a tramitar pelo Congresso Nacional uma tentativa de se tirar os direitos autorais do escritor. E lembro-me muito bem que li uma reportagem, não sei se no Estadão ou na Folha, em que o João Ubaldo Ribeiro, um dos maiores escritores do Brasil, escreveu um texto onde ele dizia que ele já estava escolhendo qual banco da praça ele ia morar. Porque ele disse, se tirarem o direito autoral, nós escritores vamos viver do quê? Então eu já estou escolhendo qual banco no Rio de Janeiro, de praça, e eu irei morar. E isso é muito triste, né, Gadelha? Não, exatamente. Seria uma intervenção indevida na profissão de um cidadão. Cada um pode viver do jeito que quer, cada um pode escolher a forma de onde ele vai tirar o seu sustento, de onde ele vai tirar a sua renda. Quem tem talento para escrever vai ser obrigado a fazer algo que não gosta, que não ama, porque como escritor não poderia sobreviver. Aliás, no Brasil nós temos, uma coisa assim caótica, são raros os escritores que vivem única e exclusivamente da literatura. E estes que vivem única e exclusivamente da literatura, em geral, nada contra, eu não quero aqui entrar numa análise, num julgamento do que é a boa ou a má literatura. Sim. Mas os que mais facilmente ganham dinheiro publicando livros são os autores de livros de autoajuda, sabidamente, né? E também livros de cunho político e mesmo até religioso. Coisas que, na minha editora, eu nunca publiquei, por opção. Tá? Eu preferi sempre focar na poesia, no romance, na fotografia, principalmente. Na verdade, assim, é muito difícil você, inclusive, conseguir quem edite livros. Eu estou aí em vias de editar um livro que, por 23 anos, eu pesquisei para poder escrever. Depois deixei ele na gaveta, as ideias na gaveta, só aí que fui escrever efetivamente, e já faz aí alguns anos que eu venho trilhando o árduo caminho de conseguir o apoio para a edição, que não é fácil. E é um livro de cunho social, de uma denúncia social e etc. O Ricardo é também uma pessoa ligada ao campo editorial, e sabe da dificuldade de tudo isso, e a gente sofre em ver que um país tão gigantesco como o nosso, que tem, como o Ricardo bem lembrou, no bate-papo nosso ali do Política de Ouro, nós temos um alto índice de analfabetismo funcional, e isso é grave e muito triste para um país, né, Ricardo? Falhas na educação, né? Eu ouvi atentamente o que o amigo Ricardo estava dizendo, mas eu poderia complementar dizendo que não é só a questão do desconto para o jovem, para o estudante ou para o jovem, não resolveria. Nós temos que ter uma política educacional mais ampla e abraçar desafios maiores, como, por exemplo, o que a Coreia do Sul fez. A Coreia do Sul, nos anos 80, a partir do final dos anos 80, se não estou enganado, resolveu investir durante 20 anos pesadamente em educação, principalmente, e também em tecnologia e pesquisa. Nessa hora, educação, pesquisa e tecnologia. E se transformou no que é, né? O grande tigre asiático, né? Sim. Então, é uma verdadeira potência asiática, porque a educação é a base
de tudo. Não existe riqueza num país que não investe pesadamente em educação. E o que nós fazemos no Brasil, infelizmente, é o inverso. Se tem que cortar verba para poder suprir eventuais outras necessidades, muitas vezes necessidades falseadas, criadas com fins políticos eleitoreiros, corta-se da educação, corta-se da cultura. Justamente de onde não poderia cortar. Exatamente. Justamente de onde poderia cortar. Você sabe o que... Pois não, Ricardo, pode falar. Eu queria falar com o Gadelha, complementando o Gadelha, eu fiz um comentário também que a gente tem que aumentar a nossa produtividade. E dos fatores para a gente aumentar a produtividade é a gente investir em quê? Educação. Justamente. Então não tem como, se você não investir em educação e depois em tecnologia, em pesquisa. Então, realmente, se você não seguir esse circuito, a gente não vai conseguir mais produtividade. Você sabe o que me entristece, Gadelha, como professor de português que sou? As pessoas, infelizmente, não sabem, isso é muito grave, elas não sabem, porque quando se pergunta isso, elas não sabem o que é literal, o que é literário, o que é denotação, o que é conotação, o que é a semântica dentro de um texto, né? O que é a linguística dentro do campo da comunicação. E isso me entristece muito, que eu falo, onde é que a nossa educação chegou para que as pessoas dissessem isso para a gente? Não sei, não ouvi dizer, não conheço, nunca ouvi falar. Isso é muito triste. Você vai me permitir, só de eu chamar o nosso parceiro, porque senão a gente não paga as contas, né? A gente tem que pagar as contas, chamar o nosso parceiro Omio, que o Ricardo vai dar uma palavrinha sobre essa grande parceria que a gente tem no programa. Vamos lá, Ricardo? Legal, deixa eu passar aqui o texto aqui. Rodou? O Omio é um projeto 1 milhão de oportunidades. É um projeto idealizado, encabeçado pela ONU, junto com a Unesco, onde algumas empresas se uniram para gerar 1 milhão de oportunidade para jovens. E eles chamam de jovens crianças de 14 a 29 anos, porque a gente precisa desse incentivo. E a IORRA, o Instituto Combate Social, está junto aí nesse projeto. Aí. Grande apoio da OMBIO e da IORRA. Pois é, Gadelha, como a gente vinha falando, então, dessa realidade das pessoas não conhecerem a riqueza da nossa literatura em si, né? de desconhecerem esses termos que deveriam ser tão usuais no nosso dia a dia e as pessoas não conhecem. Tem uma outra coisa também, ainda pegando uma carona na fala do Ricardo, quando ele diz que o Brasil é um país que lê pouco. Isso é verdade. E além de ler pouco, aí vem aquela questão também do tipo, dos gêneros de livro, nós lemos pouco e muito mal. Exatamente. Na verdade, assim, as pessoas nem sabem, Gadelha, nem sabem, isso eu falo com propriedade, que eu dou aula há muitos anos, as pessoas não sabem que nós temos 5 tipos de textos e que gêneros nós passamos de mais de 200. E quando você fala isso, as pessoas ficam te olhando, né, com cara de pastel, porque desconhecem essas informações, e isso é muito triste para o nosso país. Né? Extremamente triste. E sem contar que a maioria dos nossos grandes escritores são ilustres desconhecidos, né? Com certeza. Mas você trouxe aqui, né, um rio de livros, aliás, um mar de livros à minha frente aqui, sobre a nossa mesinha aqui, de centro. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas obras, claro. Né? A gente não veio aqui para falar mal dos outros, a gente veio para falar da importância de Raimundo Gadelha, que é um dos grandes escritores brasileiros. Eu trouxe esses livros só para exemplificar a opção que a Escrituras Editora, fundada em 1994, tá? Portanto, já com 31 anos, né? Abraçou. Nós queríamos ser uma editora inteiramente diferenciada. Então, por isso, nós criamos o slogan, que é Escrituras, qualidade em conteúdo e forma. A gente sabia que era extremamente difícil se vender um livro convencional. Então, para quebrar algumas resistências, nós resolvemos transformar cada livro em um verdadeiro objeto de arte. Então, dando um exemplo, esse aqui que o amigo Hussein está segurando, ele é revestido com lona de caminhão, lona usada de caminhão, foi estonada, lavada em uma lavanderia de jeans, tá?
Tem Por isso corte que a eu peguei, ouro. porque ele me chamou demais a atenção, né? Quer dizer, além de ter dentro a riqueza da literatura, né? A história contada, né, Ricardo? Aí você tem um trabalho artístico de capa, uma coisa tão fantástica como uma lona de caminhão. E o olha corte isso, trilateral todo a ouro. maravilhoso, né? Uma coisa fantástica. O miolo, o papel recebeu uma impressão simulando envelhecimento, como se fosse um livro da Idade Média. É uma obra de arte, tanto externa quanto interna, né? Todo um trabalho lapidado pela editora. Esse outro aqui, eu vou pedir aqui sua ajuda, é o seguinte, do João Jesus de Paz Loureiro. Fragmentos, aí quando a gente puxa aqui, o movimento Olha isso, que da maravilha. leitura da palavra movimento. Agora, o mais interessante, acho que vai ser difícil mostrar, é que ele... Segura aqui para mim um instantinho. Se nós fizermos isso aqui com a bailarina, nós teremos um movimento de dança. Ó. Quer dizer, é um ensino, inclusive, de como você cria movimento para televisão. Né? O desenho animado é feito isso assim, aqui, né? É fantástico exatamente. isso. É uma Como coisa se fosse o desenho espetacular. Pois é. E esse outro aqui tem... A capa é num Franconia, que é um tecido alemão, Falo de fogo. com uma rádica colada aí, madeira mesmo, que teve as bordas queimadas com maçarico em uma oficina de carro. Quer dizer, vocês têm a preocupação, além de publicar a obra, fazer um trabalho artístico com o material dessa publicação. E as ilustrações são feitas com papel queimado à vela e depois fotografado. Coisa fantástica. É um trabalho realmente primoroso. Eu vou pedir para a Jana rodar para a gente mais um parceiro nosso, que é a Plat Pinturas, que a gente não pode deixar de falar dos nossos parceiros que nos ajudam a fazer esse programa semanalmente. Possível, Jana? Rodou? Obrigado. Ricardo? Oi, eu que sou comentarista. A Plat Pinturas, ela trabalha com psicologia das cores, ou seja, ela trabalha com ambientes, ambientação, né? Então ela tem essa preocupação. Mas nesses tempos de pandemia também, que as pessoas tiveram que ficar muito em casa, então o ambiente de trabalho, ou usar o ambiente de casa para trabalhar, é importante você fazer uma ambientação que gere criatividade, tranquilidade. Então a Plat Pinturas, ela se destacou no mercado, trabalhando não só com a pintura, mas a preocupação do que a cor pode estar levando para o seu ambiente. Tranquilidade, né? Às vezes você precisa de criação. Quais são as cores que fazem você te inspiram, né? Você trazer a natureza para dentro da casa. Isso é Plat Pinturas. Maravilha. A gente pensa em ambiente, a gente pensa em qualidade, né? E a Plat Pinturas traz tudo isso para a gente. É um trabalho primoroso, parceria gigantesca, não podemos deixar de citar quem está por trás disso, o Francisco e também a Luciene, aliás, né, que esteve aqui nos abrilhantando. Ouvimos a voz dela aí no bate-papo que eu tive com o pai. Isso, né? ela estava cantando. Aquela voz lindíssima. E eu quero aproveitar e pedir para a Jana rodar para a gente também um vídeo que é fundamental para esse mês, que nós estamos no Outubro Rosa, né, Ricardo? É um trabalho também em parceria com a Ioha, que é muito importante para você, mulher, se tocar e cuidar da sua saúde. Rodou, Jana, por favor? A maior causa de morte entre mulheres brasileiras. Quase 50 mil novos casos por ano. Um inimigo que pode ser vencido com informação. O câncer de mama, como o próprio nome diz, afeta as mamas, que são glândulas formadas por lobos, que se dividem em estruturas menores chamadas lóbulos e ductos mamários. É o tumor maligno mais comum em mulheres. De forma geral, o câncer de mama não tem uma causa única, mas alguns fatores de risco merecem atenção. Aumento da idade, menarca precoce ou idade da primeira menstruação, menopausa tardia,
nunca ter engravidado, ter tido o primeiro filho depois dos 30 anos, histórico familiar. Existem também os fatores de risco modificáveis, relacionados ao estilo de vida, como excesso de peso e ingestão regular de álcool. Mas independentemente de ter ou não algum fator de risco, toda mulher deve ter em mente a importância da prevenção e do Dia Rosa, o dia da sua mamografia anual. Isso porque a mamografia é o único exame capaz de detectar tumores menores de 1 centímetro. Com esse tamanho, o nódulo ainda não pode ser sentido com as mãos, mas se diagnosticado e tratado rapidamente, as chances de cura chegam a 95%. Lembre-se, toda mulher tem direito a um dia rosa por ano, o dia de fazer sua mamografia. Seja uma mulher consciente. Faça sua mamografia anualmente. Pois é, mulher, se toque não só uma vez no ano com a mamografia, mas se toque todos os dias. Você é muito importante para a existência de todos nós, né? Afinal, se não fosse uma mulher, o que seria de nós homens, né? Exatamente. Não teríamos nascido. Bom, eu quero chamar agora a vinheta daquele quadro também tão especial como todos os outros, vinheta do Vitamina Cultural para a gente. Rodou? Quero é só ver onde é que vai dar essa agonia. É mão pra lá, mão pra cá. Eu sou madeira, qualquer maneira. Essa folia, tiro de letra, de letra. Maravilha! Vitamina Cultural dentro do programa Conta Caco para você aqui pela TV Cinec. Eu quero chamar agora uma convidada especialíssima que veio também nos prestigiar, ao lado desse escritor maravilhoso, desse editor, que é Raimundo Gadelha, que já vai nos abrilhantar com um poema dentro do quadro Vitamina Cultural. Nala, vem para cá, minha querida. Olha só. Olá. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bom, muito Olha, bem. que prazer Obrigada receber pelo convite. você. Nala é uma grande artista brasileira, aliás, que faz um trabalho fantástico, que tem muito a ver com o nosso quadro Hashtag da Rua. Você faz um trabalho de rua, né, Nala? Que é maravilhoso. E você está aí lançando uma carreira já solo, já tem uma carreira bastante importante, mas agora você está ocupando um espaço muito maior e nada mais justo e merecido, né? Queria que você falasse um pouquinho da Nala para a gente, da carreira da Nala, do trabalho que você faz. É bom, eu sou cantora de rua, continuo sendo há mais ou menos 5 anos na Paulista. Vim para São Paulo em 2015 e agora trabalho num programa como jurada por conta da rua. É da TV Record o programa, né? Isso, na TV Record, é um reality show de candidatos que vão lá e cantam e mostram o seu trabalho também. E é isso, assim, eu acho que de tudo que eu tenho feito, acho que para mim o mais importante é esse trabalho na rua, porque é um trabalho orgânico e lá você aprende muita coisa, não só mostrar teu trabalho, mas, enfim, convivência com as pessoas é algo que te humaniza um pouco mais. O programa vai ao ar em que dia, Nala? Que horário? Pode fazer propaganda, não tem problema, porque o Conta Caco é um programa aberto a falar de tudo sem nenhuma restrição. Então é bacana você falar para as pessoas poderem te acompanhar lá no programa. O programa Canta Comigo o nome isso, do programa, o programa né? já tá no ar. Ele passa domingo, às 18 horas, na Record, com o Rodrigo Faro. E você é jurada do programa. Sou jurada do programa há 3 anos. São 4 temporadas. Antes era Gugu, agora é Rodrigo. E quem quiser ver a Nala ao vivo e a cores é ir à Paulista, né? Assim que voltarmos à vida normal, que já estamos quase que voltando a uma vida normal, você faz o seu trabalho de cantora de rua lá na Paulista, com essa voz belíssima que você tem. Não só na Paulista, como estou começando a, enfim, explorar outros lugares da rua, enfim, Faria Lima, Oscar Freire, para mostrar mais o trabalho e expandir mais também. Que bacana. Eu vou pedir para você ficar aqui comigo, pedir para o Ricardo vir para cá, para o Gadelha também vir para cá, porque eu quero que o Gadelha, né, nos prestigie com uma poesia dele.
Hoje é o dia do poeta, nós não podemos deixar de ter a poesia dentro do nosso programa. A Nala já vai cantar para a gente também. Adélia, por favor, qual é o poema que você vai nos prestigiar? Eu vou ler Museu de Mim, que é o título do meu novo livro de poesia, escrito nesse tempo de reclusão, nesse tempo de tão pandemia. Difícil, né? Exatamente, esse tempo tão caótico e tão trágico para todos nós. O livro será lançado no final de novembro, início de dezembro. E, repito, o título é Museu de Mim. Museu de Mim. Vamos ouvir, então. Se proibidos estão montanhas, bosques e o mar, sigo por infindáveis caminhos dentro de mim. No isolamento imposto, minha casa cresceu, virou posto de observação e descobertas. Em suas partes mais desertas, moram fantasmas que da janela azul, onde bate o sol, giratório farol, não conseguem alcançar o céu e o seu mais distante. Num instante, a tarde se vai e vem a certeza de que o mundo que existe lá fora encolheu. Triste, faço da casa museu de mim mesmo. E nele coloco pedaços do que fui, para melhor entender quem eu sou. Suas paredes misturam passado e presente. Se o inquietante futuro não consigo enxergar, vai ver, nele está o escuro de um armário trancado e chaves jogadas ao mar. No corredor de entrada, vejo-me criança, segurando flores vermelhas, medo e muitos sonhos. A sala exibe o jovem com insaciável sede de mundo, sempre fazendo de cada andança tela, onde qualquer perigo é pintado com belas cores. Continuo, já acostumado aos ruídos eletrônicos, constante evidência da falta do essencial diálogo. Já velho, chego à biblioteca, imerso em pensamentos, e assusto-me ao ver as traças mastigando o amanhã. Na cozinha, moído pelas horas, em lento passar, o pesar ao perceber a fuga de cheiros e sabores de pratos preparados para a mesa de um só. Ainda mais só, transponho a porta do quarto, que imenso abriga a ausência de ti. A saída é de novo mergulhar no sonho. No varal lá fora, o vento agita brancos lençóis, brandos acenos ao oceano que fomos nós. Tomo tuas mãos e assim vamos e voamos, até pousarmos no quintal antigo reduto de menino. Lá abrimos as portas de todas as gaiolas. Leve e feliz vejo refletida em teus olhos a revoada dos pássaros que meu pai um dia aprisionou. No azul do céu, eles desenham pontos de liberdade. Poeta, escritor, editor, né, com toda essa maravilha de literatura para a gente, Raimundo Gadelha. Raimundo, quero te agradecer muito por ter vindo ao programa. O espaço está aberto para você, para a sua editora, para divulgar todos os livros que vocês lançarem lá. Será sempre um prazer a gente receber você aqui. Deixa o contato da editora, o contato do Raimundo Gadelha, para que as pessoas possam ter acesso a você e ao seu trabalho. Tá ótimo. Eu que agradeço, em nome de todos os poetas, nesse dia tão especial, a oportunidade, o espaço que vocês abrem, que é tão importante para um gênero que é tão pouco acolhido no Brasil, né? Então, o selo atual é Espelho d'Alma e o contato é 55791755. DDD 11.
DDD 11. Maravilha. Muito obrigado, Gadelha. Eu que agradeço. Muito obrigado. Ricardo Borges, meu amigo, a gente é abrilhantado a cada programa de maneira única, com pessoas tão especiais como o Gadelha, como a Nala, que está aqui e que vai nos prestigiar com essa voz linda dela. Qual a sua mensagem para o programa de hoje, Ricardo? De tudo que nós ouvimos e vivemos nessa hora tão deliciosa do Conta Caco. Na realidade, a gente, quando no quadro Vitamina Cultural, nós focamos em música, mas eu percebi que a poesia é uma música da alma também, então tudo é cultura, né? Já foi uma vitamina e agora nós vamos continuar aqui, ser mais vitaminado. Mais entendeu? Vitaminados ainda com essa voz linda da Nala. Olha só, eu quero agradecer mais uma vez a presença do Raimundo Gadelha, escritor, poeta, editor, essa pessoa maravilhosa. Terá mais dele no programa, com certeza, muitas vezes. Ricardo, meu parceiro, diretor executivo e comentarista e apresentador do Conta Caco, obrigado por essa parceria. Agradecer o Pedro Gabriel, que é o nosso produtor, a Iorra e a CH Produções, que são as realizadoras deste programa para você. Agradecer a direção de áudio e vídeo da nossa querida Janaína Bento, a nossa diretora de corte, cinegrafista Andréia Caruso, e ao diretor-geral da TV Cinec, claro, Rodolfo Estevão, que sempre está aí, um grande parceiro, nos apoiando em tudo que a gente faz. Nala, vem para cá, chega mais, por favor. Quero que você deixe o seu contato, diga como as pessoas podem te encontrar, além de encontrá-la na Avenida Paulista, em outros lugares mais agora. Você que faz esse trabalho lindíssimo de cantora de rua, que é jurada de um programa da Record, lá junto com o Faro, no Canta Comigo. Deixa seu contato para a gente e nos abrilhante no final do programa de hoje com essa voz tão linda, com essa música maravilhosa que você vai nos proporcionar. Bom, o meu contato, na verdade, eu sempre mantenho muito contato com as pessoas pelo Instagram. Então é @NalaOficial, @NalaOficial, Nala com 2 L's. Maravilha. Então, Nala, para você no encerramento do programa Conta Caco. Beijo no coração, até quarta-feira da semana que vem, ao vivo para você. Blusa com baile, patins, corujão na TV, Bloodlines, sou imortal. Apaga as luzes, baby, apaga as luzes. Flash, você, minha bolsa na mão, rolê. Você já no portão, 10 para os 3, vou madrugar. Apaga as luzes, então me deixa ver luz que vem de você, cidade de papel, só deixa ser do céu. Então me deixa ver luz que vem de você, cidade de papel, só deixa ser do céu. Apague as luzes, baby, apague as luzes. Esconda as luzes, baby, esconda as luzes. Crie luzes, baby, crie luzes. Nega as luzes, deixa nega as luzes. Apague as luzes, baby, apague as luzes. Esconda as luzes, baby, esconda as luzes. Crie luzes, baby, crie luzes. Nega as luzes de amor, explosão nuclear que pinga, a chuva vai rolar, me beija, deixa esquentar. Apaga as luzes, baby, apaga as luzes. Se chover, a gente fica no TT. O meu batom azul amanhecer é genial. Apaga as luzes, então me deixa ver luz que vem de você, cidade de papel, só deixa ser do céu. Apague as luzes, baby, apague as luzes. Esconda as luzes, baby, esconda as luzes.
luzes, baby, crie luzes. Nega as luzes, deixa negras luzes. Apaga as luzes, baby, apaga as luzes. Esconda as luzes, baby, esconda as luzes. Crie luzes, baby, crie luzes.